Bom, então vamos dar início. Basicamente, então, né, o nosso título aqui é Engenharia e Covid-19, Análise e Propostas para o Pós-Pandemia. Eu vi aí dos participantes, vários já foram meus alunos, alguns, né, não foram meus alunos diretamente, mas eu conheço da universidade. Então, para quem não me conhece, né, eu sou professor Luan Santos, sou professor do curso de Engenharia de Produção da UFRJ, do campus de Macaé, e também professor de mestrado e doutorado em Engenharia de Produção no Fundão, aqui no Rio de Janeiro. Trabalho muito nessa área ligada à sustentabilidade, então dentro da engenharia eu sou professor da disciplina de gestão ambiental, eu dou disciplina do ciclo básico de engenharia e sustentabilidade junto com a professora Beatriz, enfim, eu acabo atuando bastante nessas frentes ligadas a questões de energia, meio ambiente, sustentabilidade e aspectos sociais e a relação dessas agendas com a engenharia, né, particularmente com a produção, embora né, nessa palestra aqui a gente vai falar muito com um viés para a área de engenharia civil, né? Engenharia civil, a parte de edificações, a parte ligada à urbanização, urbanismo, enfim. Então vai ser um pouco da pegada dessa palestra de hoje. Bom, minha formação, muito brevemente, né, eu fiz doutorado, né, e mestrado na área de energia, né, então sou doutor em planejamento energético, mestre em planejamento energético ambiental e sou formado, né, em matemática pela UF e em administração pela UFRJ. Então acho que vai ser bacana, eu acho que é interessante vocês conhecerem um pouco da minha formação, porque eu vou trazer elementos dessas áreas todas. Então eu vou trazer elementos de energia, de meio ambiente, questões ligadas à área mais matemática, então a questão mais quantitativa, a parte de dados, big data, vamos falar bastante sobre isso também, machine learning, enfim, e também a parte de gestão, que é fundamental. Então, a gente repensar estratégias de retomada, né, econômica, de retomada de desenvolvimento econômico, é necessário que a gente pense em gestão, né? Então, a gente vai também discutir bastante aqui aspectos relacionados à área de gestão, principalmente gestão pública, mas também a parte de gestão privada também, administração privada, ok? Bom, para a gente começar, né, eu trago alguns elementos basais, né, para o nosso debate. E aí, essa apresentação de hoje está pautada em cima de dois trabalhos que eu escrevi, né, que eu desenvolvi com uma equipe grande, né, de professores e pesquisadores brasileiros e de fora, né, ao longo desse período de Covid. Né. Um que está mais voltado, e aí eu vou usar esse trabalho mais para dar um contexto para todo mundo entender qual que é o cenário e como que esse cenário vai impactar diretamente a engenharia. Então, esse primeiro, que é o mais de contextualização, está mais voltado para uma análise geral do cenário, não é o nosso foco principal do trabalho, mas muito mais se debruçar sobre a atual conjuntura e pensar soluções. Né? E aí eu levantei algumas soluções mais voltadas, né, algumas questões mais voltadas para a área de fato, né, da engenharia civil, particularmente olhando para questões ligadas a urbanismo. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso num contexto, já adiantando para vocês, que é o contexto que a gente chama hoje de cidades inteligentes. Eu até vi que aí a Bruna Almeida, me orientando, aluna da Engenharia Civil, ela está aí online e ela está trabalhando no TCC justamente sobre isso, né? A gente pensar soluções, né, para as cidades num contexto de desenvolvimento. Como que a gente pode pensar de maneira associada, de maneira conjunta, desenvolvimento econômico, mas pensando também os aspectos sociais, os aspectos ambientais, os aspectos energéticos das cidades. Né? E aí vai ser um grande foco, né, dessa palestra de hoje. Tá? Então, isso para vocês poderem entender o racional. O que vai acontecer nesses próximos aí 40, 50 minutos. Bom, ponto de partida. Conhecemos a conjuntura atual, né, da Covid-19 e sabemos que, quer dizer, deveríamos ao menos saber que os impactos causados pela Covid, né, 19, no que tange à economia mundial, né, e as próprias mudanças no padrão de consumo e de produção nas economias mundiais, né, ao longo do globo por um todo, esses impactos, eles não são, né, homogêneos. Então, essa é a nossa frase de início de conversa, né? Os impactos causados pela Covid-19, eles são impactos desiguais. Ponto, parágrafo. Daí a gente vai começar tudo. Então, em sabendo, né, de posse dessa informação, e aí eu vou trazer os elementos para justificar, né, essas desigualdades de impactos, a gente tem que entender que está havendo, ao longo dessa conjuntura, algumas mudanças, né, relativas a padrões de consumo e a níveis de produção. O que é isso? Né? Níveis de produção, por quê? A gente percebe que alguns setores econômicos, eles têm um impacto maior do que em outros e, portanto, eles vão reduzir seus níveis de atividade.
necessariamente vai reduzir o quê? A riqueza naquele setor, a produtividade, vai gerar desemprego, né? Então, por exemplo, o que a gente percebe nas economias, né, ao longo no mundo por um todo, e no Brasil também, é o quê? Que houve uma grande redução, por exemplo, da atividade industrial. Algumas indústrias tiveram suas atividades bastante reduzidas, né? Já outros segmentos econômicos foram alavancados. Por exemplo, o segmento de e-commerce, né? Ou seja, a comércio online, de compra e venda de produtos online, né? Por exemplo, de refeições sendo entregues por plataformas digitais como Uber Eats, Rappi, iFood, enfim, dentre outros, né? Então, a gente percebe que esse tipo particular de segmento do setor econômico, ele vem sendo alavancado, em contrapartida, outros segmentos estão sendo mais prejudicados. E isso, necessariamente, vai ter um impacto no consumo de energia desses setores. Por quê? Porque se a indústria está reduzindo sua produção, é de se esperar, portanto, né, que haja também um consumo menor de energia. E também um consumo, né, melhor dizendo, uma emissão, né, um impacto ambiental também menor. Né? Acho que é bem razoável imaginar isso, porque se a indústria ela diminui sua atividade econômica, ela vai estar produzindo menos, ela vai estar consumindo menos energia, vai estar consumindo menos, por exemplo, combustíveis fósseis, enfim, e, portanto, você vai ter uma pegada de carbono, né, que é o que a gente chama, né, desse impacto, né, no que se refere às emissões de gás carbônico na atmosfera, menor. Isso é uma visão que a gente vai desconstruir ao longo dessa palestra, que não necessariamente é uma visão realista. Então, dizer que numa situação de pandemia a gente tem uma melhoria da qualidade ambiental, isso não é necessariamente verdade, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, tá? Mas o foco é as desigualdades, né? Os impactos não homogêneos, e esses impactos eles variam em função de uma série de variáveis, né? Por exemplo, a renda. Então, por exemplo, né, a classe social que pôde continuar e pôde, na verdade, migrar as suas atividades para um trabalho remoto, certamente ela tem, né, ela está sendo privilegiada, né? Ela não precisa se expor, né, na rua, né? Ela consegue mitigar, né, melhorar, né, a sua condição de saúde e também, né, evitar contato, que a gente sabe que é uma das políticas principais, né, de contenção, né, e redução da Covid. Então, é claro que esse grupo que tem esse privilégio, ele está sendo, né, ele tem um impacto menor do que aquele grupo, por exemplo, de autônomos, né, de pessoas que trabalham, né, no setor de comércio, no setor de serviços, que necessariamente precisam estar na rua. Quer dizer, não necessariamente, mas em geral, elas seguem na rua, seguem trabalhando, precisam pegar transporte público e isso, obviamente, as vulnerabiliza. Né? Então, de cara, a gente percebe já que a condição, né, de renda e, obviamente, né, o trabalho associado a essa renda, ela também vai estar diretamente ligado a esse grau de exposição, né, ao Covid-19. Né? O gênero também, vários estudos mostrando, né, os impactos distintos, por exemplo, no gênero feminino, masculino, enfim, toda sorte de gênero. Então, isso também é explorado, não é o foco aqui, mas a gente percebe que há impactos distintos. O vínculo empregatício, né, e a natureza do trabalho. Alguns trabalhos conseguem, né, migrar para uma metodologia remota de trabalho, o home office, né, o teletrabalho em português. Já outras não tem, né, realmente existem algumas naturezas de trabalho que são muito complexas de serem migradas para alguma modalidade virtual. Então, necessariamente, vai gerar impactos distintos. E no que tange a área particular de civil, de engenharia civil, a gente também tem que entender que os aspectos ligados à urbanização e aos acessos a serviços básicos essenciais também são fundamentais. A gente vai falar muito sobre isso, mas de cara a gente tem que entender que comunidades que são mais vulneráveis no que tange ao acesso a saneamento, né, a acesso a serviços fundamentais, né, de saúde, por exemplo, são comunidades que estão mais vulneráveis. Né? E isso não tem como negar. Né? A gente vai discutir um pouco mais à frente sobre a questão das favelas, né? E, obviamente, a gente percebe que esses impactos nos grupos, né, sociais que vivem em favelas são maiores do que nos outros grupos que vivem em outras condições de habitação e moradia. Tá? Então, esse é um start para o nosso debate, para a gente poder entender que, olha, todos são impactados sim, porém os impactos têm magnitudes distintas. Isso tem que estar claro para todo mundo. É importante que a gente tenha essa consciência, que é uma consciência social.
ok? Então, a gente ter essa clareza, né, é fundamental, até para que a gente possa ter empatia para com o todo, né? E entender que cada grupo, cada pessoa, cada população, né, vai ter, né, um comportamento diferenciado no que diz respeito ao enfrentamento para com a Covid. Né? Isso é importante, né? Porque também ou a pessoa muitas vezes vai colocar numa balança se ela vai se expor ao Covid ou se ela vai conseguir, né, recursos para poder colocar alimento para os seus filhos dentro de casa. Então, é uma questão que vai para além, né, necessariamente dessa questão, né, técnica, né, da engenharia, mas também extrapola aí discussões ligadas à ética e moral, enfim, questões muito no âmbito, inclusive, da sociologia e da antropologia, que claramente não é o nosso foco aqui, mas que precisam ser consideradas, ok? Bom, então, a partir desse framework inicial, a gente começa a olhar alguns dados brasileiros que eu acho que são importantes para mostrar, né, o que é isso. Né? Então, a gente pegou, né, nessa pesquisa alguns dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, em que ela mostra que a renda média per capita do brasileiro em 2019, a do ano passado, ela era uma renda média, né, de quase R$ 1.500, só que ela oscilava desde R$ 600, né, até quase R$ 3.000. Então a gente já entende por si só que existe um perfil de desigualdade de renda no Brasil, e isso não é novidade para ninguém. A gente sabe disso, né, basta a gente ligar a televisão ou abrir um jornal. Então isso já é conhecido. Né, já é uma informação conhecida. Agora, quando a gente vai olhar, né, para outros dados da PNAD, né, fazendo, né, um aprofundamento nessas informações, o que a gente percebe é que, né, metade da população ocupada no Brasil em 2018, ela recebia em média, né, R$ 830, que é um valor abaixo do salário mínimo. Então a gente já sabe de cara, né, que essa participação, essa parcela das pessoas são pessoas que estão no trabalho informal, ou seja, sem carteira assinada, né? E isso evidencia necessariamente essa informalidade da economia brasileira, que é algo muito significativo. Vamos lembrar que um servidor federal, uma pessoa, né, que trabalha, né, enfim, que trabalha numa organização, CLT, tudo, né, conforme a legislação brasileira, conforme o direito trabalhista brasileiro, essa pessoa, numa conjuntura de quarentena, numa conjuntura de Covid, numa conjuntura de pandemia, ela tem minimamente, né, algumas salvaguardas, né? Ela tem minimamente algumas seguranças que esse profissional, né, que trabalha de modo informal, na economia informal, né, muitas vezes autônomo, muitas vezes trabalhando nessa economia que gera muita renda e riqueza, porém, é uma economia informal, desde a ótica econômica, né, microeconômica e macroeconômica, a gente tem que entender que essa população está descoberta. Né? E aí é fundamental, né, que a gente vá pensar políticas públicas para atender essas populações. Né? Então, por exemplo, essa transferência de renda do governo, né, para essas populações mais vulneráveis, isso é uma política necessária, assim, fundamental, sine qua non, para que essas populações consigam se sobreviver minimamente. Né? Embora, obviamente, a gente pode discutir, né, o valor, se é razoável, se não é o momento, mas a gente tem que entender que olhar para as populações mais, né, à beira, mais marginalizadas, mais vulneráveis, um olhar sobre elas é necessário. Né? Então, isso é importante. E uma outra questão importante é analisar, fazer um recorte em termos de densidade urbana. Então, quando a gente vai olhar a nível de densidade urbana, a gente entende que comunidades e locais com elevadas densidades urbanas, populacionais, né, estão mais vulneráveis, obviamente. Por quê? É uma questão, né, lógica, né? Então, se uma pessoa, ela tem, né, ela está, por exemplo, com o vírus e ela pode estar sintomática, participando de um conglomerado, né, habitacional com muitas pessoas por metro quadrado ou em regiões muito populosas, claramente que ela é um vetor. Isso é trivial, né, de perceber isso. Então, é claro que comunidades, por exemplo, como regiões de favela, né, são regiões que precisam ter um olhar particular, porque são regiões em que existe, né, uma certa conurbação e uma grande propensão a se propagar o vírus. Então, precisamos também falar da questão urbanística, né? Precisamos falar da questão de densidade. Né? Isso é fundamental. E já no início da quarentena, né, já no início da pandemia aqui no Brasil, a gente levantou alguns dados que mostravam que 70% da população já sentia um impacto no seu orçamento devido à crise, né?
obviamente, que se iniciou com uma crise de saúde, mas que virou uma crise em várias searas, né? Particularmente na seara econômica. Né? Então, é claro que, né, esse impacto ele tem que ser, né, analisado, porque isso vai necessariamente impactar, né, influenciar nas dinâmicas das economias. Né? E claramente é de se esperar que os trabalhadores, né, que estão alocados, né, por exemplo, em alguns setores, como eu mencionei para vocês, na indústria, por exemplo, trabalha na operação de uma indústria, trabalha, por exemplo, no setor de petróleo e gás na parte da operação. Não dá para ela fazer isso de casa. Quer dizer, até poderia usar tecnologias e tal, não sei o quê, mas na atual conjuntura todo mundo pega de surpresa, algumas adaptações são necessárias, mas também não dá para parar uma economia nesse sentido. Então algumas atividades seguiram, né, realmente aconteceram de modo presencial, claramente uma série de protocolos de segurança, né, mas algumas outras tiveram essa oportunidade e isso já evidencia necessariamente, né, desde a ótica social, algumas distinções, algumas desigualdades no que diz respeito aos impactos da Covid-19. Particularmente, olhando para a agenda energética, precisamos olhar para a agenda energética e entender que muitas vezes, né, dado o aumento das atividades de home office, desculpa, de teletrabalho, a gente percebe que existe, sim, não se pode negar, uma parcela da população que está trabalhando nessa modalidade, né? Bem como, né, o estudo, o ensino, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, trabalhando também no quesito, né, home office, trabalhando nessa dinâmica, né, na questão toda digital, uso de plataformas como essa, né, do Google Meet e outras, né, claramente que você percebe um aumento do consumo de energia no setor residencial. Isso é, né, natural, porque as pessoas seguem mais tempo dentro de casa e isso tem elevado necessariamente, né, ao aumento das respectivas contas de energia. Né? Então a gente percebe que isso aconteceu e eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, mas houve uma série de estratégias para se pensar como trabalhar desde a ótica de consumo e fatura, né, de energia para que as populações conseguissem realmente dar conta de pagar suas contas, né, de energia e não ficassem sem acesso à energia, né, luz, enfim, acesso a bens básicos, particularmente numa conjuntura em que você está dentro de casa quase que o dia inteiro. Né? Já outros setores, por exemplo, né, particularmente o setor de transporte, foi um setor que presenciou o quê? Uma redução do consumo de energia, porque, obviamente, as pessoas deixam de andar mais de carro nas ruas, né, evitam, né, andar de transporte público, de pegar, né, transportes alternativos como Uber, né, 99, enfim. Então, é claro, né, que a gente percebeu uma redução significativa do consumo de energia de petróleo, razão, inclusive, pela qual a gente conseguiu, né, presenciar pela primeira vez na história do mundo, né, um barril de petróleo a preço negativo. Né? Macaé é particularmente muito afetada por ser uma cidade que, fundamentalmente, está baseada no setor de petróleo e gás. Né? Então, é claro que a gente percebe que as dinâmicas dos setores são diversas. Né? Alguns são impulsionados, outros são mais prejudicados. Né? Então, a gente percebe, sim, maiores, né, custos para as famílias no que diz respeito a acesso à energia, e isso claramente levando, né, muitos à inadimplência. Né? E aí, quando você está inadimplente, você não paga energia, você tem uma queda do bem-estar. Né? Que em economia esse é um conceito que a gente poderia entender numa ótica mais informal como qualidade de vida. Então, é claro, se você não tem acesso à energia dentro de casa, ou se você precisa limitar o seu consumo, né, por conta da fatura, por conta do valor, né, do consumo do quilowatt-hora de energia, claramente que você está perdendo em qualidade de vida. Né? E aí a gente chama isso de níveis de bem-estar. Então, é super importante de falar. E isso ficou tão grave, né, que a gente pode perceber, por exemplo, que em várias residências, né, houve um aumento do consumo, né, de GLP, né, de gás natural para cocção de alimentos, devido, obviamente, a esse consumo das energias, e o que fez muitas famílias no Brasil transladarem, né, fazerem um movimento, um shift realmente para o consumo de lenha para cocção. E aí também não dá para a gente entrar nesse nível de detalhe, mas consumo de lenha para cocção é algo complexo. Não é aquele chique, como a gente acha, de ficar, né, em dia de namorado, indo lá com companheiro e companheira comer pizza na lenha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de problema de saúde pública, porque o uso da lenha para cocção
obviamente, em quantidades, né, você leva sérios problemas respiratórios e que vai impactar na saúde pública. Então, a gente tem que entender, de fato, essa questão como um problema de política pública também. E a área ambiental não fica de fora, né? Para a gente fechar essa parte de cenário. Por quê? Porque a gente percebe, sim, que essa redução do consumo de energia na indústria, no setor de transporte, no comércio, faz com que haja uma redução das emissões. Obviamente, de gases poluentes, que a gente chama de gases de efeito estufa, GE. Né? Por exemplo, gás carbônico, metano, óxido nitroso, enfim, vários gases que são poluentes e que são responsáveis pelo processo de aquecimento global, né? Que vai levar à mudança do clima, ok? Mas a gente tem que entender que essa redução é uma redução de curto prazo. E quem está falando isso não é o professor Luan Santos, quem está falando isso é a história, né? O que a gente percebe historicamente dado conjunturas de crise econômicas, né, de crises globais, existe, obviamente, uma redução das emissões momentâneas, é natural, porém, com o processo de retomada natural das economias, as fontes tradicionais de energia, que em geral são as mais baratas, por exemplo, combustíveis fósseis, por exemplo, carvão, né, são logo acionadas. Ou seja, como a economia ela tem que se retomar, a gente vai tentar, né, as economias tentam trabalhar com os energéticos, com as matrizes mais baratas. E, portanto, você consegue perceber que com a elevação, né, do desenvolvimento econômico desses países, a gente acompanha também níveis de aumentos de emissão de gases de efeito estufa. Isso é um problema muito sério, porque isso, de certa maneira, impõe, né, uma mentalidade, um mindset de fazer, né, política, que é o seguinte: se nós estamos desenvolvendo a economia, nós vamos poluir. Isso é uma falácia que a teoria econômica já mostra que é uma análise falaciosa. Não necessariamente para uma economia se desenvolver, para haver crescimento econômico, é preciso que haja poluição ambiental, que haja crescimentos que acompanhem esse ritmo de desenvolvimento econômico. Tá? Isso aí não acontece e é um problema muito sério. Por que é um problema muito sério? Porque nesse reaquecimento a gente percebe que as economias vão, obviamente, se utilizar daquelas fontes de energias mais tradicionais, né? Desencorajando investimentos em eficiência energética, né? Desencorajando utilização de energias alternativas e renováveis, né? E fomentando derivados do petróleo, em particular. Né? Imagina, numa conjuntura em que você tem um preço do barril do petróleo muito, muito baixo, isso é um incentivo para que as economias se utilizem dos seus derivados. Né? Isso é bem natural, né? Desde uma ótica econômica. No Brasil, o cenário é pior porque, né, com a queda do preço do petróleo, a gente tem que entender que o petróleo, por ser um recurso natural, e como também já diz a teoria econômica, ele é um recurso que provém royalties. Né? O que é o royalties, na verdade? A gente ouve falar do royalties do petróleo. O que é royalties? Royalties está associado à renda proveniente do consumo, da extração de um recurso natural. Então, se você está utilizando, né, o petróleo, ele vai gerar royalties, que são recursos, e no Brasil esses recursos eles são direcionados para algumas áreas prioritárias. Né? Não sei se vocês sabem disso. Então, ele vai para as áreas de educação, ele vai para as áreas de saúde e também para a geração de emprego e renda. Então, numa conjuntura em que você tem uma redução também do consumo desse combustível, desses energéticos, você também tem uma redução dos fluxos de capital para essas agendas. Então, vejam que tem pontos positivos e tem pontos negativos, como tudo, né, na vida. A gente tem que analisar, né, botar numa balança e analisar, né, o que né, faz sentido, né? Quais são qual que é o balanço final, né, desse debate, dessa discussão. E aí, né, dito, né, isso tudo, colocado esse framework, né, esse plano de fundo, desde uma ótica mais econômica, desde uma ótica mais energética, desde uma ótica mais ambiental, a gente começa a olhar um pouco para o foco dessa palestra aqui, que é entender principalmente, né, propostas no que diz respeito ao âmbito das cidades. Luan, por que cidades? Bom, a gente parte do princípio de que as cidades, elas são, de fato, né, um polo muito importante de ser avaliado, principalmente porque, de acordo com dados recentes da ONU, mostram que,
mais da metade da população mundial vive em cidades ou em centros urbanizados, e existe uma expectativa de que até 2050 vá se chegar a quase 3/4, né? Ou seja, quase 75% da população mundial ocupando as cidades, né? Então, obviamente, é uma grande justificativa para que a gente olhe para estes grupos, né, das cidades e pensem, né, e que a gente pense soluções, né? Que a gente vai pensar alternativas, que a gente vai pensar quais são os impactos, particularmente nas cidades, e o que a engenharia tem a ver com tudo isso. Né? Vamos entender que as cidades necessariamente são construções humanas, né? Então, assim, as cidades, elas são resultados, né? São resultantes de atividades humanas no que diz respeito à própria construção civil. Então, a gente vai entender que a construção de casas, de prédios, né, enfim, de toda uma dinâmica relacionada à vida na cidade, ela não tem como fugir da ótica da engenharia civil, né? E aí, muito bem, né, é colocado essa temática a ser debatida no evento, né, nessa segunda semana da Civil, porque é algo que está diretamente relacionado com a engenharia civil. Não apenas, né? Eu já falei para vocês aqui de eficiência energética. Eficiência energética está no âmbito da mecânica, muitas vezes, né? Principalmente. A gente está falando de gestão, a gente está falando aqui de eficiência, a gente está falando aqui de mecanismos financeiros, isso é engenharia de produção. Né, processos. Então, a gente percebe que tem várias engenharias aí relacionadas. Por isso que eu não quis botar engenharia civil no título, né? Nem mecânica, nem produção, porque a ambiental também tem a ver com isso, a elétrica também tem a ver com isso, a eletrônica e computação e automação também tem a ver com isso, né? A engenharia nuclear também tem a ver com isso. Então, materiais, nem se fala. Então, eu não consigo ver química, eu não consigo ver uma engenharia que não dialogue necessariamente com os impactos da Covid-19 nas cidades, né? Qualquer uma dessas a gente consegue fazer uma relação e uma correlação positiva, tá? Então a gente percebe que existem relações importantes que precisam ser exploradas, né? E aqui está o momento de a gente fazer esse tipo de debate, né? Então, população estimada absurdamente nas cidades, né? Hoje já é metade, mais da metade, no futuro quase 3/4, né? Então isso é importante. No momento, né, da pandemia, ficou muito forte, muito em evidência o quê? A crise sanitária, né? Então a gente percebeu que a questão do acesso à água, a esgoto, saneamento básico, né? Questões básicas vieram muito à tona. Por quê? Porque obviamente, você tem, na atual conjuntura, redução dos fluxos de capital. O que isso significa dizer? Significa dizer que está havendo menos recurso financeiro disponível para investimentos em infraestrutura, né? E a área sanitária é uma área ligada à infraestrutura, né, necessariamente. Então a gente percebe que existe sim, né, uma problemática séria que precisa ser endereçada no que diz respeito à temática sanitária. E a temática sanitária está diretamente ligada à área da engenharia civil, né? Muitas vezes, inclusive, a engenharia civil é junto com engenharia sanitária em vários cursos no Brasil e fora, tá? E não é à toa. Bom, a partir dessa compreensão de que temos uma grande participação da população nas cidades e temos problemas sanitários e problemas nas cidades resultantes da Covid, né? A gente tem que entender o quê? A gente tem que necessariamente trazer o tema das cidades inteligentes, né? Como muitos chamam aí pelo próprio termo em inglês, Smart City, né? Que é um tema muito forte, muito contemporâneo, muito atual. Esse tema tem tudo a ver com as engenharias, né? Civil, particularmente, né? Particularmente a engenharia civil, porque a gente vai pensar toda a inteligência estratégica de uma cidade desde uma ótica da sustentabilidade, né? Então, quando a gente está falando da cidade inteligente, a gente está falando que hoje é um top, né? É um spot, né? Uma área, assim, realmente de destaque nas engenharias, na área de arquitetura e urbanismo, né, e principalmente na gestão pública. Então, hoje a gente vê, né, no Brasil, isso já vem sendo discutido já há alguns anos, mas lá fora, em várias cidades, né, vários países, muito fortemente debatendo, né, a questão da
das cidades inteligentes. Como promover, como fazer, como alavancar, né? E aí a proposta dessa palestra de hoje era de entender que a atual conjuntura pode servir como uma, né, uma válvula, né, uma força, né, que vai promover de fato esse conceito, essa realidade. Por quê? Entende-se que as cidades inteligentes podem ser entendidas, né, podem ser interpretadas como alternativas, como soluções aos diversos problemas existentes nas cidades, principalmente na atual conjuntura, né, de pandemia global. Bom, dito isso, né, é importante. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar de Smart City, cidade inteligente, né, é importante que a gente dê alguns insumos para vocês, né? Então, olha, o que é isso, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de uma cidade mais inteligente, é uma cidade que vai estar mais articulada e integrada, é uma cidade que vai estar olhando mais para a qualidade de vida dos cidadãos, né? Mais preocupada com o bem-estar social. Então, necessariamente, falar de cidade inteligente é também trazer debates sociais e também, obviamente, debates ambientais. É pensar a gestão dos recursos nesta cidade, né? Recursos, por exemplo, como recursos energéticos, acesso à energia, acesso à água. Recursos como, por exemplo, olha, a gente pode dar exemplos fáceis, exemplos simples. Então, por exemplo, a luz pública, a iluminação pública. Obviamente, ela pode ser otimizada para que você consiga trabalhar, né? Não precisa que, por exemplo, que a iluminação pública fique acesa dia e noite. Você consegue ter uma redução do consumo de energia. Vários aspectos relacionados à gestão hídrica. Então, em algumas regiões em que você tem problemas de acesso à água, né? Você pode repensar projetos para que você consiga pensar de uma maneira mais integrada e holística a gestão desses recursos hídricos, que são recursos necessários e fundamentais à própria sobrevivência dos seres humanos e dos animais, né? Então, é importante que a gente também pense isso, que a gente repense os serviços, e aí entra muito forte a engenharia, né? A questão de transportes e mobilidade é um grande tema, então repensar a mobilidade urbana, né? E aí tem na Civil, por exemplo, o professor Conrado, que trabalha muito com essa discussão. A gente vai pensar alternativas de transporte relativamente a transporte de passageiros, né, carga, mas principalmente passageiros, porque nas cidades é a maior participação de transporte, chega aí quase 80%, transporte de passageiros. Pensar a mobilidade urbana, né? Vamos entender que as cidades são muito grandes. Eu não estou falando de Macaé, que é esse tamanho, estou falando de grandes cidades também, né? Claro, Macaé pode pensar muitas soluções, claro, mas vamos pensar cenários de cidades muito grandes, por exemplo, Rio, São Paulo, em que a mobilidade urbana de fato é uma questão, né? Em que a pessoa tem que se levar 2, 3 horas no transporte público, né? De péssima qualidade, muitas vezes, para chegar no seu trabalho, já chega cansado, já chega estressado, e aí depois, na hora de voltar, mais 3 horas, perde quase 6 horas por dia no transporte. Esse tempo poderia ser dedicado à sua família, ao seu lazer, a estudo, ao seu descanso, enfim, né? Então, falar de mobilidade urbana é falar de questões sociais. Isso é muito importante, né? Eu dou disciplina de logística na engenharia de produção e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre os impactos da logística, particularmente a logística no que diz respeito a transporte de passageiros na área social. É muito forte, não é pouco. Tá? Então, temos que olhar para os transportes, acesso às comunicações. Na atual conjuntura, como é que se dá isso, né? Trabalho home office, trabalhar de casa, aulas online, quem não tem acesso à energia faz como? E aí, né? Comunicação, fundamental de ser debatido. Gestão de resíduos, né? Estou falando aí o quê? Você está na sua casa, vai jogar os seus resíduos sólidos, né, fora, sólidos e líquidos também, né? Então, olha, como é que vai se dar o descarte, né? Como é que vai se dar o reaproveitamento, muitas vezes, a reciclagem desses resíduos. Vamos lembrar aqui um parênteses, né? 2020, ano que completam 10 anos a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Está aí um tema de TCC para quem está perdido sem tema. Analisar a evolução da política, não é isso? Analisar como que ela evoluiu e quais são os desafios que se colocam aí nos próximos anos. Importante, né? Então, vamos falar sobre gestão de resíduos? Precisamos, né? Precisamos falar sobre isso. Falar sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação. Fundamental.
o atual momento não pode negar, né? Então, precisamos cada vez mais de tecnologia, de TI, as áreas de comunicação, a gente chama de TIC, né? Tecnologia de informação e comunicação, se mostrando mais relevantes do que nunca, né? Segurando a peteca real, né, das economias globais. Né? Se não fosse as chiques, não estava acontecendo essa palestra aqui agora. Se não fossem as chiques, não estaria tendo aula remota. Se não fosse TIC, as empresas não estariam desenvolvendo seus negócios, não teria reunião, não teria uma série de questões. Então, é claro que a gente tem que entender essas relevâncias, e isso me leva, né, já ao final aí da palestra, que é o quê? O aspecto tecnológico, né? E aí eu trouxe várias questões, né, de tecnologias, mais como bullet, para a gente poder ter a reflexão, não vou entrar em cada um deles, mas é importante pensar o quê? Nos transportes, a gente vê várias cidades e países hoje pensando uma retomada econômica pautada em quê? Em carros, né, híbridos, carros elétricos, falamos já de carros automatizados, né? Falamos de vagas de garagem, estamos falando na área de energia, vamos falar de redes inteligentes de energia, em que você consegue otimizar o uso e reduzir as perdas, né, na transmissão de energia, né? Vamos falar de iluminação pública? Vamos falar de LED, com painéis fotovoltaicos, vamos falar de discussões ligadas a alternativas energéticas, né? Questão solar muito forte crescendo no Brasil e no mundo, eólica, Brasil aí, né, mostrando no planejamento energético, né, nacional aí de 2050, o plano de expansão acelerada de energia eólica. Vamos discutir outras alternativas também, biomassa, vamos falar de biocombustível, de biodiesel, não é isso? Vamos falar de biocombustíveis no setor de aviação, por que não? Já se discute isso? Se discute, né? Vamos falar sobre painéis solares também nos aviões? Se discute? Se discute. Então tem muita discussão forte, né? A questão também, obviamente, do transporte marítimo, né? Não só de longa distância, mas também cabotagem, as hidrovias, né? Esse transporte de menor carga, menor escala, pensar soluções para isso, porque um dos combustíveis que é usado, que é o óleo combustível, né? Nessas frotas, é um dos combustíveis que tem o maior fator de emissão de gás carbônico. Então, precisamos falar sobre isso. Caminhões no Brasil. O Brasil é um país continental, cuja matriz rodoviária cuja matriz de transporte é basicamente rodoviária, tanto no transporte de cargas quanto no de passageiros. Né? Eu estou falando de uma carga que sai lá da Zona Franca de Manaus num caminhão para o sul do Brasil, cortando o Brasil não sei quantos 1.000 quilômetros, usando que combustível? Diesel, que é um dos mais poluentes também. Né? Então, muitas questões precisam ser pensadas. A questão dos resíduos sólidos, muito importante. Né? Coleta e identificação de resíduos, né? A questão de você pensar, né, eficiência, o uso desses resíduos como geração de energia. Então, a gente está falando aí de cogeração, a gente está falando de geração através dos resíduos, a gente está falando de pensar questões sanitárias ligadas a aterros sanitários. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu não aceito, quem é meu aluno sabe disso, que aluno dizendo que vai se formar e que vai ficar desempregado, que não sabe o que fazer, que não tem oportunidade. Oportunidade tem muita, né? E se você não está encontrando uma, você cria essa oportunidade, você vai criar negócios, startups, vários alunos aí da civil, inclusive, da mecânica, da produção, pensando, elaborando aí iniciativas de startup para dar soluções a problemas que estão aí, né? Que vocês da engenharia têm que dar esse endereçamento, né? Vocês vão se formar futuros engenheiros e engenheiras e ter que dar conta disso. Né? Não dá para a gente pegar e só ficar achando que a área de engenharia é a área de petróleo e gás. Porque isso é uma área muito pequena da engenharia, é uma das áreas da engenharia. Né? Tem várias outras áreas que têm muito mais aquecimento, que não desaquecem como desaquece a área, né, de petróleo e gás, que é uma área volátil, que é uma área que depende de preços internacionais, porque é o mercado internacional que define preço. Né? Então é uma área que é muito vulnerável. Hoje está muito bem, amanhã está muito mal. É assim que funciona. Né? Então é claro que a gente tem que pensar essas tecnologias como alternativas para os problemas que estão aí. Né? E aí, fechando, eu tenho meu último 1 minuto aqui, algumas conclusões e reflexões. Né? Países em desenvolvimento em geral, né? Por terem problemas ligados à desigualdade, à distribuição de renda, altos níveis de pobreza, disseminação de empregos informais e problemas ligados a saneamento básico, água potável, segurança social e serviços de saúde de qualidade, são os mais vulneráveis. Isso é óbvio, né? Na área ambiental,
momentânea queda de emissões. Ela não é sustentável no longo prazo, tá? Então a gente tem que ter o quê? A preocupação com a queda do preço do barril do petróleo, né? Que vai incentivar o consumo de derivados do petróleo e, consequentemente, levar as emissões, né? A elevação das emissões na conjuntura de recuperação econômica, né? Desincentivando a eficiência energética, desincentivando alternativas energéticas e prejudicando compromissos sérios internacionais que o Brasil se comprometeu, por exemplo, a NDC brasileira e o Acordo de Paris, que eu não vou ter como entrar, seria uma outra palestra, mas são acordos internacionais que o Brasil se comprometeu em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa no horizonte de 2030, 2050. Tá? Então, está em risco, né? E alguns estudos recentes mostrando que, inclusive, a conjuntura de queimada e desmatamento na Amazônia e no Cerrado já levam ao cenário de que não será possível alcançar as metas previamente acordadas. Então, temos uma big issue to be addressed aqui, né? Precisa ser endereçada, tá? Cidades, prioridades por ter maior concentração de pessoas e serem áreas mais vulneráveis, né? Tecnologia, papel fundamental para dar soluções para os desafios existentes, né? E a expansão, né, vem com tudo, né? Isso aí é uma prospecção que a gente faz relacionado ao quê? Trabalhar com Big Data. Então, coleta, tratamento, né, de dados, trabalhar com esses dados, né, no que diz respeito às Smart Cities, gestão desses dados de maneira segura, obviamente, importante, visando, né, a prever e a mitigar impactos, né, dos eventos catastróficos e, enfim, pandêmicos e coisas desse tipo. E, claro, como é que eu vou fechar isso daqui? Trazer incertezas, né? Infelizmente, a conjuntura atual, né, brasileira e muitas vezes também no mundo, a gente tem aí atualmente debates com relação às eleições dos Estados Unidos que são muito importantes para o direcionamento econômico global, né? Então a gente percebe que algumas agendas estão aí sob risco, particularmente a agenda de sustentabilidade, né, e a agenda de gestão ambiental, né? Não sei se alguém aí de vocês viu, né, o debate, né, do Trump com o Biden na semana passada e ficou muito claro, né, que, por exemplo, né, o Trump, como a gente já conhece, ele segue não tendo nenhuma proposta significativa no que diz respeito a essas agendas nos Estados Unidos. E claramente que isso vai se reverberar para outros governos de direita, como é o caso brasileiro. Então é claro que a gente tem que entender que essas agendas estão sob risco e precisam ser olhadas e, portanto, é necessária, é fundamental a importância de todos, né? A gente chama de todos os stakeholders, todos os envolvidos, né? A academia, setor privado, setor público, ONG, sociedade civil, para garantir, de fato, que a gente consiga ter uma recuperação, né, econômica, seguindo uma trajetória alternativa de desenvolvimento, né, que é uma alternativa mais sustentável. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês, passei aí um pouquinho, me coloco à disposição, tá aí o meu e-mail para contato, para dúvidas e questões, e abro agora para, né, para o debate, se alguém tiver colocado alguma questão, né, tiver alguma dúvida, eu me coloco de fato aí à disposição para a gente poder fazer um debate aqui. Ok? Obrigado.